Então, pessoal, continuando a nossa aula de valor eficaz, RMS e valor médio, né? A gente vai continuar analisando alguns exemplos que podem acontecer bastante em circuitos práticos, né? Principalmente na parte de medição, na parte de sensores e de instrumentos, né? Então, vamos analisar aqui um exemplo de cálculo de RMS para uma onda senoidal grampeada, né? O que quer dizer uma onda senoidal grampeada? Quer dizer que ela varia simetricamente em torno de uma certa tensão que não é zero. No caso aqui é 6 volts. Então ela sobe 3 volts, né? Vai até 9 e decresce até 3 volts. Ou seja, a amplitude dessa minha onda é 3 volts aqui, né? Só 3 mais 6, 9, né? 6 menos 3, 3 volts, né? Isso equivale a esse circuito, ou seja, essa tensão aqui, né? Ela equivale a você associar em série uma fonte alternada de tensão 3 seno ômega de T, tá? Mais uma bateria de tensão contínua de 6 volts. Tá? E isso vai te dar a fórmula, né? Ou seja, o resultado aqui, essa tensão V de T, vai ter como fórmula 6 mais 3 seno de ômega T. Ok? Então, para você calcular o valor RMS, tá? Existe uma fórmula que você consegue relacionar, né? Que o valor que ela varia, que é o valor, ou seja, o valor dessa fonte de tensão DC elevado ao quadrado, mais, tá? O valor de uma onda, da onda senoidal aqui, se ela tivesse só variando em torno do zero, que seria 3 volts de pico, tá? E aí você calcula o valor dela RMS, que seria 3 divididos por raiz de 2. Então esse valor dessa RMS somente dessa individual, dessa fonte elevado ao quadrado e tirado a raiz, isso aqui dá, tá, o teu valor de tensão RMS dessa onda grampeada. Tá? Então 6,36 volts, aplicando essa fórmula pronta, né? Mas e como que você calcularia essa onda, o valor RMS dessa tensão aqui, utilizando as integrais, né? Se você não lembrar dessa fórmula. Então vamos mostrar como a gente pode fazer a integral, né, dessa função toda aqui para da função ao quadrado, né, para a gente poder obter o valor RMS dela, né? Então a função é 6 mais 3 seno de ômega t, né? Então, lembrando que o ômega aqui é 2π sobre t, que é o período de repetição. Então, o valor RMS vai ser a raiz quadrada do inverso do período, raiz integral de v de t ao quadrado dt, né? Ou seja, eu somo a área sob a função elevado ao quadrado, divido pelo período de variação e tiro a raiz quadrada, né? Esse é o significado. Então, aqui colocando a função 6 mais 3 seno de ômega t ao quadrado, tá? Dentro aqui da forma do valor RMS, a primeira coisa que eu tenho que fazer é elevar esse binômio aqui ao quadrado, né? Então, eu vou ter 36, aí aqui vai ser 2 vezes 6 vezes 3, que vai dar também 36 seno de ômega t, mais 9 seno ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais seno ao quadrado de ômega t, né? Aí, eu posso aplicar a integral para cada um desses termos, né? Integral de 36, integral de 36 seno de ômega t, integral de 9 seno ao quadrado, tá? A vantagem é que aqui, ó, esse seno, a integral de uma função seno, tá? Ela é zero, né? Dentro do período de repetição, de 0 a t, né? E, além disso, eu também, para resolver o seno ao quadrado aqui, eu vou ter que converter aqui para 1 menos cosseno de 2 ômega t, que é aquela identidade trigonométrica, tá? Aqui tá errado, aqui é um maisinho, tá? Aqui é um menos, né? Não é mais, tá? É 1 menos cosseno de 2 vezes ômega t, tá? Então aqui o que vai acontecer? A integral aqui de 36t vai ser, ou melhor, a integral de 36 é 36t, né? Aí eu só substituo os limites de integração de 0 a t, então vai dar 36t, tá? Aí aqui eu vou ter integral aqui de meio, que vai ser t sobre 2, variando de 0 a t. E aqui eu vou ter integral de menos 9 meios. E a integral de cosseno, né, vai ser de menos cosseno, vai ser menos seno. Integral de cosseno é menos seno, divididos por que está multiplicando o t, né, que é o 2 ômega, né?
Aí aqui, repito, 36t. Aqui eu tenho 4,5 e substituindo o tzinho pelo período aqui, eu tenho 4,5t, né? 4,5 vezes o período, menos 4,5 por 2 ômega, tá? Aí aqui eu coloquei os limites de integração, né? Que são t e 0, né? Então vai ser menos seno de 2 ômega t mais seno de 0. Então aqui a equação que tinha chegado no slide anterior, né? A gente nota que o seno de 0 é 0, então posso eliminar esse termo, tá? E aí o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou somar esses dois, tenho 40,5 e mais 4,5 sobre 2π, né? Que aqui o ômega eu já substitui por 2π sobre t, tá? E aqui também substitui o ômega por 2π sobre t, tá? E aí posso cortar todos os períodos aqui, ó, tá? Que está sobrando aqui, então, que eles estão se anulando, melhor dizendo, né? Então isso aqui vai ficar 40,5 mais 4,5 sobre 2π, seno de 4π, né? 2 vezes 2 aqui, né? Aí seno de 4π também vai ser zero, né? É a mesma coisa, são 2 vezes você girar na circunferência, é a mesma coisa que seno de zero. Tá? Então vai ficar só a raiz de 40,5, que se a gente resolver vai dar os 6,36 volts que a gente já obteve lá com aquela fórmula, né? Então só para ter uma ideia de como que é você calcular, né, uma onda senoidal fazendo direto, aplicando as integrais, né? Ou então você aplica aquela fórmula que é o valor da bateria ao quadrado, né? Mais o valor eficaz só dessa fonte aqui, né? Elevado ao quadrado e tira a raiz da soma dos dois, tá? Tanto faz. São duas formas de encontrar o mesmo valor RMS. Agora vamos olhar um exemplo um pouco mais complexo, que é uma onda de tensão trapezoidal, tá? Então eu tenho essa onda de tensão que ela, a cada t sobre 6, ela muda de formato aqui, né? Então ela sobe até t sobre 6, até 3 volts, aí ela se mantém estável, né? Por t sobre 6 também são 1/6 do período, né? Sempre 1/6 do período. Aí ela decresce aqui até a metade do período, né? Daí depois ela volta a decrescer, mas com uma inclinação um pouco menor, né? Até chegar a menos 1 volt, onde ela estabiliza e depois ela sobe novamente. E aí ela vai repetindo um ciclo, né? Aí qual seria o valor médio dessa tensão, né? Bom, o valor médio aqui, né? A gente tem que aplicar a fórmula, né? Ou lembrar da fórmula do valor médio, né? Ou então a gente pode também dizer o seguinte: o valor médio é a soma das áreas aí, né? Então, se eu pegar todas as áreas de cada uma dessas figuras, né, geométricas, que eu tenho um triângulo, um retângulo, outro triângulo, triângulo, retângulo, triângulo, tá? Somar todas essas áreas e dividir pelo período, que é t, tá? Eu consigo achar o valor médio. Tá? Então tem essas duas alternativas. Essa aqui vai ser mais complicada, que eu tenho que achar a equação para cada uma dessas partes aqui, né, do gráfico, a não ser aqui que não vou precisar, que aqui é os mais fáceis, mas as onde tem retas aqui, tá, inclinadas, eu vou precisar de equações. Então é muito mais fácil a gente fazer a soma das áreas, né? Então eu vou observar que como a variação aqui é sempre t sobre 6, tá, é 1/6 do período, então essa área 1 vai ser a mesma área dessa outra figura, dessa área 3 aqui, ó. Então só preciso calcular uma vez essa área daqui, tá? Então ela vai ser o que? A altura do base vezes a altura, né, divididos por 2, né, a área do triângulo, né? Então é t sobre 6 vezes a altura, que é 3, divididos por 2, né? Aí o que isso aqui vai dar? O 6 aqui vai dar 12, né? Divididos por 3 e 12 aqui corta, simplifica para t sobre 4. Então a área aqui é t sobre 4 e aqui é t sobre 4, né? A 1 e a 3. Ok? Segunda parte, achar a área dessa região aqui que é estável, né? Qual vai ser a área daqui? 3 vezes, né, a variação aqui, ó, t sobre 6 menos t sobre 3. Isso aqui é t sobre 6, né? Sempre 1/6 do período, né? Então vai ser, né, você pode aplicar aqui, mas vai dar 3 vezes t sobre 6, que é t sobre 2, né?
Então a área aqui t sobre 2. Tá? Agora eu vou para a área aqui da parte negativa, que as duas, como também são 1/6 do período de duração e tem a mesma amplitude de -1, a área 4 é a mesma coisa da área 6. Tá? E aí como que eu calculo? Vai ser -1, né, vezes, que é a altura, né, vezes a 2t sobre 3 menos t sobre 2, então é isso menos isso, que vai dar t sobre 6, né? E divididos por 2, que é a área do triângulo, né? Então, isso aqui, aplicando múltiplo aqui, eu vou ter 4/6, né? Multiplicando por 2 e aqui multiplicando por 3. Tá? Eu vou chegar à conclusão que isso aqui é t sobre 6 vezes meio vai dar menos t sobre 12. Ok? E aí, por último, a área do retângulozinho aqui negativo, que vai ser -1 vezes aí 5t a sexta menos 2t a terceira. Tá? Essa subtração vai dar t sobre 6 também. Então, isso aqui vai dar -1 sobre t sobre 6. Ok? Agora é só eu somar todas essas áreas e dividir pelo período. Então, consegue fazer a soma, né, das áreas, sabendo que a gente tem aqui o valor de cada uma das áreas, né, a 1, a 3, a 2, a 4, a 5 e a 6, né? Então, basta eu fazer a somatória, né? Então, o valor médio vai ser a soma aí, T4 mais T2, T12 e a 5. Só cuidado, né, que na verdade aqui, ó, a área 1, né, e a área 3, né, eu tenho que somar as duas áreas, né, então eu tenho que multiplicar por 2 aqui o valor do t sobre 4 e tenho que multiplicar por 2 o valor do menos t sobre 12, porque são duas áreas, né? Então são duas vezes a somatória deles aqui, né? Ok? Tá? E aí também eu noto que tem t, né, tem um período em todos os termos, eu posso cortar, já não preciso mais ter período. Isso é uma dica importante, tá? Nunca vai aparecer um valor médio que tenha o período no resultado. Sempre, tá? O período vai sumir, tá? Então, se você chegou lá num valor médio, valor eficaz também, que tem lá o t do período no final, você fez alguma coisa errada, porque ele sempre se anula. O período sempre se anula no final, tá? Então, cuidado, nunca pode sobrar o t maiúsculo aqui na tua fórmula final, tá? Ele sempre some. Então, aqui vai ter o que, ó? 2 sobre 4 é meio, tá? Tá aqui o meio, tá? Aqui vai ser meio também. Aí, 2 vezes t sobre 12 vai dar 1/6, menos 1/6, né? E aqui menos 1/6. Aí, meio mais meio é 1. 1 menos 1/6 menos 1/6 menos 2/6. Isso aqui é 1 menos 1/3, né? Simplificando. Então, o valor médio aí vai ser 3 menos 1 sobre 3, que é 2/3, né? Ou seja, o valor médio é 0,667 volts, né? Então faz sentido ele ser maior, né, ser positivo, porque tem mais área aqui na positiva do que negativa, né? E ele, como a variação não é simétrica, ele não pode ser zero também, né? Então é um resultado que faz sentido, vamos dizer assim, do ponto de vista da análise aqui, observando a curva, né? E como que fica, a gente acha, né, o valor RMS aí para essa função trapezoidal aí, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, né? A gente tem várias funções para cada um dos intervalos aqui. Eu tenho uma função 1, uma função 2, 3 e assim por diante até a função 6, né? Então, para achar o valor RMS, eu tenho que pegar cada uma dessas funções, elevar ao quadrado, né? Mas para isso eu preciso achar a equação de cada uma dessas funções, elevar ao quadrado, integrar, né, durante o período, por exemplo, aqui de 0 até t sobre 6, e aí somar todas elas, todas as integrais, dividir pelo período t de variação, e aí tirar a raiz quadrada, né? Só isso que eu tenho que fazer, né? Então tá aqui isso que eu falei agora aqui em equação, né? Então eu tenho que pegar f1 elevar ao quadrado, fazer aqui do período de 0 até t sobre 6, depois de t sobre 6 a t sobre 3 eu tenho f2, né? E assim por diante, f3, f4, f5 até a f6.
né? É um trabalho bem grande algébrico, né? Porém, se a gente observar algumas coisas, a gente pode facilitar um pouco o nosso trabalho, né? Então, eu vou chamar aqui essa área, né, que seria o valor dessa integral da função f1 ao quadrado, eu vou chamar de S1, tá? E eu vou notar o seguinte, como aqui varia t sobre 6, todas elas é um sexto de período, né? E aqui na F3 eu também tenho uma variação de t sobre 6 no tempo, tá? A área que eu tenho de F1 e F3 é a mesma. E a área dessas duas funções ao quadrado também vão ser a mesma, tá? Então eu não preciso calcular S3, tá? Novamente aqui essa integral, porque o valor dessa integral vai ser a mesma da S1. Tá? Então só preciso calcular para F1 e achar a integral da função F1 ao quadrado. Isso me facilita bastante. A outra coisa que eu noto é que aqui ó, também essa área aqui desse triângulo é a mesma da área desse triângulo negativo. Então também posso calcular a integral dessa F4 ao quadrado uma única vez. E aí eu utilizo para F6. Tá? E aí aqui a F2 e F5 é mais fácil porque eu posso elevar ao quadrado, né, o 3 aqui e multiplicar pelo tempo, né, ou pela largura, né, e aqui eu já tenho qual que é a área da função ao quadrado. Então a S2, que eu vou chamar, a área da função 2 ao quadrado, tá, é direto aqui como sendo 3 ao quadrado vezes t sobre 6, né, que é o intervalo de variação, né, que seria a base dela, né. Então, isso aí vai dar 9 sobre 6, né, vezes o período. Tá? E qual vai ser, né, isso vai dar 3 meios, né, simplificando. E qual vai ser o valor do F5? Bom, F5 vai ser, ou melhor, a área, né, da função de F5 ao quadrado, eu vou chamar de S5. Tá? Então, S5 vai ser o quê? O menos 1 elevado ao quadrado, né, que é o valor da função v de t elevado ao quadrado, vezes o intervalo de variação, que é t sobre 6. Então, isso aqui vai dar mais t sobre 6, o S5. Ok? Então, aqui eu já tenho pelo menos dois termos, ou melhor, dois termos aqui da nossa integral tenho calculado, né? Da nossa raiz quadrada, né? Nós já temos calculado, agora faltam os outros, né? Muito bem. Então, como que eu vou achar agora a área do S1, que é igual à área do S3, tá? Eu vou ter que fazer a integral da função 1 ao quadrado, né? De que intervalo de 0 até t sobre 6, né? E aí, para isso, eu preciso achar qual é a função f1, tá? Qual é a equação dessa reta, né? Então, basicamente, como ela passa aqui na referência, que é 0, eu sei que ela deve ser uma equação do tipo 1a vezes 1t, que é o tempo, né? Onde o a é o nosso coeficiente angular da reta. Então, como é que eu acho o coeficiente angular da reta? Eu vejo quanto ela varia aqui no y e divido o quanto ela varia no x. Ela varia 3 volts no y e t sobre 6 no x. Então, é só dividir um pelo outro, né? Então, aqui, ó, 3 sobre t sobre 6, isso vai dar 18 sobre t, que é o período. Tá? Então, esse é o meu coeficiente angular dessa reta. Então, agora eu tenho a função f1 aqui, basta eu elevar ela ao quadrado e integrar de 0 até t sobre 6. Eu vou ter o valor da área, tá, da curva ao quadrado, né? Da função ao quadrado. Então, o que eu faço aqui? Né, elevo 18 ao quadrado, né, vai dar 324, período ao quadrado, que está dividindo, e a função t ao quadrado. Aí posso tirar o 324 da integral, eu só tenho que integrar t ao quadrado dt, que é t ao cubo sobre 3, né? Variando de 0 até t sobre 6, ou seja, é só substituir t sobre 6 em t ao cubo. Eu vou ter t ao cubo, né, sobre 6 ao cubo vezes 3, né? Aí esse t ao cubo eu posso cortar com o t ao quadrado, e o 324 eu também posso cortar aqui com o 3, dá 108, tá? Ó, o t ao quadrado e o t ao cubo fica só t em cima, e o 108 também divide por 6, né?
Então fica só 3 aqui, né? Divide por 6 ao quadrado, né? Então o resultado que eu tenho aqui, o S1, que é igual a S3, é igual a 3 sextos do período, que é meio t, né? Ou t sobre 2. Tá? Então essa é a área da função f1 elevada ao quadrado, tá? Dentro do intervalo de 0 a t sobre 6. Ok? Que é a mesma para a f3. Então tenho aí já 3 resultados, faltam agora mais só da f4 e f6, né? Então qual é a função, né, a expressão que representa a reta de f4, né? Então eu faço o seguinte aqui, para facilitar, translado, tá, o meu eixo, coloco o eixo aqui, para que essa reta aqui ela cruze com o zero. Se ela cruza com o zero, a equação dela fica mais simplificada, tá? Porque ela vai ser só o coeficiente angular vezes o t. E eu tenho que lembrar que essa variação agora, se aqui é zero, aqui é só t sobre 6, não é mais 2t sobre 3, tá? Então a minha função f4 vai ser qual que é a variação que eu tenho no y menos 1, certo? Qual a variação no x? T sobre 6. Então vai ser menos 1 dividido por t sobre 6, que é menos 6t vezes t. Né? Ela tem coeficiente angular negativo porque ela está decrescendo aqui. A inclinação dela é o contrário da inclinação da F1. Certo? Então essa é a equação que eu preciso integrar. E aí eu preciso elevar ao quadrado e integrar para obter, tá, a área da função f4, que é a mesma da f6 ao quadrado. Né? Então S4, que é igual a S6, vai ser a integral de 0 até t sobre 6, tá? Que agora esse vai ser o intervalo, de f4 ao quadrado, que é o menos 6 vezes t sobre o período, tá? Então, elevando ao quadrado, isso aqui vai dar 36, t ao quadrado pelo período ao quadrado, né? Nossa função desse 4 S6 vai ser, né, vai estar nessa equação aqui, tá? Agora basta a gente separar aqui, tirar o que é 36t ao quadrado da integral, que não vou precisar, tá? Então vou integrar só t ao quadrado dt, né? Que vai ser t ao cubo sobre 3, né? De 0 até t sobre 6, ok? Então, isso aqui é só substituir o t sobre 6, vai ficar t ao cubo divididos por 6 ao cubo vezes 3, né? Ok? Aí o t ao cubo aqui vai cortar com o t ao quadrado, vai ficar só um t aqui em cima, né? E os 36 corta com 6 ao quadrado e vai ficar só um 6 dividindo. Então, eu vou ter aqui um t sobre 6 para S4 e para S6. Então, beleza, tenho as 6 áreas, ou melhor dizendo, né, calculadas para a gente, né? Então agora eu coloco aqui na fórmula do valor RMS, né? Então tenho as áreas das funções ao quadrado, cuidado, né? Só relembrando, né? Então aqui basta eu somar todas essas áreas, só que lembrando que o S1 é duas vezes porque é S1 e S3, né? A S4 também é duas vezes porque é a F4 é a F6 que eu estou somando, né? E a S2 e a S5 é uma vez só, né? Então vou colocar aqui o valor RMS, né? 1 sobre T, duas vezes T sobre 2, que é a área de S1 e S3, né? Aí a área de S2 é 3 meios de T, tá aqui, tá? A área de duas vezes a área de S4, que é T sobre 6, né? E a área de S5, que é T sobre 6, né? Aí aqui vai dar T, né? Aqui vai dar 1,5T, aqui vai dar T, se eu pegar e somar isso aqui, vai dar 3T sobre 6, né? Então aqui eu tenho, né, 2 com 2 corta aqui, vai ficar T só, 3 meios T's, né? E aqui dá 3 sextos, que é a mesma coisa que T sobre 2, né? O que vai acontecer? Posso cortar, né, aos períodos, como eu falei antes, nunca vai aparecer o T do período no valor final, tá? Nunca aparece. Se aparecer, você simplesmente errou, tá? Errou o teu cálculo. Então corta todos os T's, tá? Aí eu vou ver aqui que vai ficar 1 mais 3 meios mais meio, né? Que é 4 meios, que é igual a 2. Então isso aqui vai dar raiz quadrada de 3, né? Que é 1,73 volts. Então chegamos aí no nosso valor RMS, né?
ele é um valor acima, como a tensão negativa é menor que a parte positiva, então esperava-se que desse um valor RMS acima de zero, né? E ele está dando aqui um pouco maior que 1.5, né? 1.73 volts, né? Porque essa área aqui também ela fica positiva quando você eleva ao quadrado, né? Então ela é esperado que dê um valor um pouquinho acima de 1,5 mesmo. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar de exemplos aí mais avançados de cálculo de valor médio e valor RMS, tá? Como referência aí ao livro do Boylestad, tá? De Introdução à Análise de Circuitos, lá na parte de valor médio e valor RMS, tá? Mas qualquer livro de análise de circuitos também aborda esse tipo de assunto, ok? Espero que vocês tenham entendido e desejo um bom estudo aí para todos.